Olá, ano letivo começando e você, professor, está aí procurando novas obras para trabalhar com seus alunos? Convido você a assistir esse vídeo e conhecer um pouco sobre Francisco Mignoni e sua suíte infantil. Meu nome é Denise Maximiano, sou professora de piano e estou aqui para falar um pouco sobre o repertório didático do piano brasileiro. Em seu livro História da Música no Brasil, Vasco Maris desenha uma bela fotografia de Mignoni. Compositor de primeira linha, excelente professor, experimentado regente, virtuoso do piano, acompanhador insuperável, hábil orquestrador, notável intérprete de música de câmara, intelectual de ampla cultura geral. Tornou-se uma das figuras mais importantes da história da música brasileira. Nascido em São Paulo, no dia 3 de setembro de 1897, era filho de Virgínia e Alfério Mignoni, flautista italiano que chegara ao Brasil no ano anterior e que foi membro da Orquestra Municipal de São Paulo. Mignoni iniciou seus estudos musicais com o pai e aos 10 anos começou a estudar piano com Silvio Motto, sem esquecer a flauta, que chegou a tocar com perfeição. Aos 13 anos, começou a participar de pequenas orquestras como pianista, a fim de financiar seus estudos. Aos 15, estudava harmonia com Savino de Benedictis e piano com Agostinho Cantu. Já escrevia músicas com o pseudônimo de Chico Bororó e teve a oportunidade de conviver com numerosos músicos populares. Em 1917, formou-se em piano, flauta e composição, na mesma classe de Mário de Andrade, de Norá de Carvalho e Lúcia Branco, e seu talento logo lhe impulsionou a carreira. No ano seguinte, estreou como solista no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, interpretando o primeiro movimento do Concerto para Piano de Grieg, numa apresentação que ainda teria trechos de algumas de suas obras, como o Poema Sinfônico Caramuru e a Suíte Campestre. Em 1920, agraciado com uma bolsa de estudos concedida pelo Pensionato Artístico do Estado de São Paulo, Mignoni partiu para uma longa estadia na Europa, estudando na Itália com Vincenzo Ferroni, ex-aluno do compositor francês Jules Massenet, que introduziu nas técnicas composicionais francesas, bem como na tradição operística italiana. Sob a sua orientação, Mignoni escreveu em 1921 sua primeira ópera, O Contratador de Diamantes. Em 1922, A Congada, trecho da ópera que se tornaria célebre, foi apresentada em São Paulo e no ano seguinte no Rio de Janeiro, durante turnê da Orquestra Filarmônica de Viena, regida por Richard Strauss. Em 1927 e 28, ele viveu na Espanha, onde escreveu diversas canções, a suíte asturiana, e concluiu uma segunda ópera, L'Innocente. A estreia desta no Rio de Janeiro, em 1928, fez com que a crítica o apontasse como o sucessor de Carlos Gomes. De volta ao Brasil, em 1929, ele passou a lecionar no Conservatório Dramático e Musical e retomou a amizade com Mário de Andrade, que era também professor da instituição. Mário havia acabado de lançar Macunaíma, um ensaio sobre a música brasileira. Seu trabalho em prol da criação de uma música nacional estava no auge. Sob essa forte influência, Francisco Mignoni escreveu a primeira fantasia brasileira, bem como algumas de suas principais obras, Festa das Igrejas, Maracatu do Chico Rei e Sinfonia do Trabalho. Mignoni sucedeu a Walter Burle Marx na cadeira de regência no Instituto Nacional de Música, hoje Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ensinou até sua aposentadoria, tendo como alunos os renomados músicos Ricardo Takuchian e Roberto Duarte. Francisco Mignoni tinha 21 anos quando escreveu a canção Alma Adorada, com textos em italiano e português. Em 1978, Mignoni compôs 2 séries de canções baseadas em poemas de Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. Depois da morte de Mário de Andrade, musicou os poemas Rudá Rudá e Cantigas do Ai, de autoria do amigo. Ainda na música vocal, destacamos as óperas Chalaça, composta em 1973, vencedora de concurso para a obra teatral de um ato, e O Sargento de Milícias, de 1978. Nos anos 50, Mignoni atravessou um período de reavaliação estética. Em 1960 e 70, ensaiou experiências atonais, voltando aos parâmetros tonais na década de 70.
com um estilo mais despojado que demonstrava sua maturidade. Em 1963, já viúvo, casa-se com a pianista paraense Maria Josefina, grande divulgadora de sua obra, com quem desenvolveu frutífera parceria em recitais a quatro mãos. Foi diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, presidente da Academia Brasileira de Música e da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Regeu o concerto inaugural da Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC e foi seu primeiro regente titular. Em sua produção para piano, destacamos os prelúdios, as lendas sertanejas, entre elas A Dança do Botocudo e Quase Modinha, as 4 sonatas, a série 12 valsas de esquina, a série de valsa choro, as valsas brasileiras e ainda 3 fantasias brasileiras e o concerto para piano e orquestra. A produção infantil de Mione é extremamente rica em possibilidades musicais, marcadas por grande inventividade, musicalidade e se destaca pelo seu caráter didático para o ensino do piano. De forma elaborada e divertida, o compositor mergulha no universo infantil usando uma terminologia não convencional nas indicações interpretativas. Mais devagar, bem alegre, com alegria, zangada, pulando e com esperteza. No livro Tesouros Infantis, volume 1, encontramos as seguintes obras. 6 pecinhas para piano, onde encontramos A Fadinha Canta, Valsinha, A Bonequinha Dorme, Os Soldadinhos Passam, Os Cavalinhos do Carrossel, O Pequeno Mozart Toca, dedicada a Daniela Rizzo Klein. Essa obra é de 1934. A segunda obra é Caixinha de Brinquedos. E temos as peças Dorme Bonequinha, Brinquedinho Japonês, Os 2 Gatinhos, A Boneca Doentinha, Dança Campestre, Travessuras de Mascarado, Brigas de Borboletas, de 1939. Pequena Valsa de Esquina, de 1947, dedicada a Arnaldo Moraes Filho. Iá, de 1985, dedicada à sua sobrinha Lígia Mione Gripe, apelidada Iá. A suíte infantil faz parte dessa coletânea Tesouros Infantis volume 1 e consta das seguintes peças: Primeira Valsinha, Segunda Valsinha, As Alegrias de Topogígio, que antes era chamada de As Aventuras de Topogígio, Dança do Arlequim, Valsinha Faceira, originalmente chamada de Valsinha. As 4 primeiras peças, elas são dedicadas à sua filha Anete, e as 2 últimas, Valsinha Faceira e No Automóvel, dedicadas a Celeste Rocha. Em todas as peças, notamos a presença de elementos teóricos e técnicos que formam a base do aprendizado musical e do piano em especial. A primeira valsinha e a segunda valsinha são peças curtas e aparentemente fáceis de tocar. Possuem lindas melodias e harmonias bem elaboradas, que fazem qualquer pessoa se envolver e se apaixonar pelo mundo da música. A primeira valsinha possui andamento moderado em compasso ternário, um baixo cantante com notas repetidas descendentes em intervalos cromáticos. A mão direita, com início acéfalo, traz 4 frases com o mesmo desenho melódico que soam como uma grande frase, que se repete na segunda parte da música com uma variação. O final surpreende com a sonoridade forte, staccato e deciso. A segunda valsinha traz a melodia na mão esquerda e a direita, numa alternância entre arpejos e graus conjuntos, permite uma conversa entre as 2 mãos. Era para ser tocada tristemente.
A terceira música, Topo Gigio. O Topo Gigio foi um personagem de um programa infantil exibido na televisão italiana na década de 60. O personagem foi criado em 1958 pela roteirista e produtora de televisão italiana Maria Perego, seu marido Federico Caldura e o colega artista Guido Stannaro. O boneco, um rato de espuma macia com olhos sonhadores e uma personalidade amigável infantil, foi muito popular na Itália durante muitos anos, não só na TV, mas também em revistas, em desenhos animados, em merchandising e filmes. Em 2020, uma série de desenho animado baseado no personagem foi produzida e lançada na Itália no serviço de streaming da Rai. As alegrias de Topo Gigio iniciam com a técnica de notas repetidas na mão direita, enquanto a mão esquerda, de forma leve e contagiante, conduz a melodia em compasso quaternário e andamento bem alegre. Não há indicação de dinâmica. A repetição feita em oitavas diferentes, a mão direita uma oitava acima e a mão esquerda uma oitava abaixo, garante uma nova sonoridade e variação para essa música. O compositor também nos desafia a tocar de olhos fechados. Conta a história que numa cidade da Itália chamada Bérgamo vivia um estudante que se distinguia tanto pela excelência do seu caráter quanto pela vivacidade do seu espírito. Arlequim constituía o orgulho dos pais e dos mestres. Todos os seus colegas o estimavam. Não invejavam os progressos do camarada, dado que Arlequim, tão instruído quanto modesto, ignorava a sua superioridade em relação aos companheiros de estudo. Era, então, costume oferecer um vestuário novo aos meninos na época do carnaval. Durante muito tempo, as crianças discutiam a vestimenta que lhes era preparada. O tecido, a cor, a forma, tudo era longamente discutido durante as brincadeiras. Só Arlequim permanecia alheio a esses comentários. "E qual será a tua cor da sua roupa, Arlequim?" perguntou um de seus amigos. "Não terei nenhuma. Meus pais são pobres." Essa resposta afligiu os estudantes, seus amigos, e os seus corações jovens se sensibilizaram. De acordo, porém, com a ideia sugerida por um dos rapazes, ficou resolvido que cada um traria de casa um pedaço de pano de que se devia fazer a sua roupa. E no dia seguinte apresentaram a Arlequim essa oferta. Notaram, contudo, uma circunstância que não tinham pensado ainda, isto é, a diversidade desses tecidos. Mas Arlequim, observando o embaraço, bondosamente os tranquilizou, afirmando-lhes que o presente lhe causava verdadeiro prazer e que cada pedaço do seu vestuário lhe lembraria um amigo. Chegado o dia do carnaval, vestiu a roupa, cobriu o rosto com uma máscara preta, pôs à cabeça um chapéu de feltro cinzento ornado de uma cauda de coelho, cingiu um sabre de pau e percorreu a cidade saltando e dançando. Dança do Arlequim, de forma beá, trabalha os 5 dedos da mão direita na posição de dó a sol, enquanto a mão esquerda trabalha o staccato nas teclas pretas, num ostinato onde as dissonâncias brincam de forma divertida. Ainda conta com a sobreposição da mão na segunda parte. O caráter da peça é com alegria e é a única que possui indicação metronômica, C mínima igual a 126. A expressão zangada aparece no compasso final.
de valsa dançante trabalha as dinâmicas, articulações, acordes, forma de mãos em movimentos descendentes e com as mãos juntas, e a consistência do toque em compasso ternário no tom de dó maior. Acrescenta à forma BA os sinais de repetição e da capa. No automóvel é dedicada a pequena Celeste Rocha e trabalha staccato, saltos, acentos e articulações variadas. O início é tético e o andamento alegreto, em compasso binário. As partes A e B são contrastantes. Na primeira parte, em Sol maior, as duas mãos tocam juntas. A direita sustenta a melodia em staccato e a esquerda toca acordes quebrados com intervalos variados de terça, quarta, quinta, entre as notas. Na segunda parte, as mãos se alternam em movimento imitativo. Além da questão musical, há uma clara preocupação com a formação técnica, trabalhando os toques legato, non legato e staccato, articulação, independência dos dedos, acordes, forma de mãos, independência das mãos, agilidade, velocidade, saltos, apoios, fraseado e forma.
Até o próximo vídeo. Obrigada!